a ceia do Senhor. Para nós entendermos essa questão da ceia do Senhor, nós precisamos compreender o seguinte. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está nos assistindo. Jesus sabia ou não sabia que na nossa caminhada rumo aos céus nós teríamos dificuldades para continuar firmes? Com certeza ele sabia. Pensando nisso, ele instituiu algumas ordenanças que nos ajudariam nesse processo. E o que é ordenança, Anderson? Ordenança nada mais é do que uma palavra que vem do original ordenar, ou foi estabelecido por autoridade. Qual que é a funcionalidade das ordenanças, Anderson? Nos lembrar e nos ensinar algumas coisas que são importantes. As ordenanças mais conhecidas que Jesus instituiu é o batismo, a Santa Ceia e o lava-pés. E a maior finalidade delas é nos fazer lembrar da morte, do sacrifício de Jesus, proclamação pública de fé, testemunho, que é o que nós estamos falando hoje no título desse culto de pôr do sol, e também uma renovação espiritual. E nada mais é do que essa questão. É o texto para nós memorizarmos que tem a ver com esse assunto, é Mateus 20:28, que diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Vamos entender então a respeito dessa questão das ordenanças, dos lava-pés e da Santa Ceia. Deixa eu fazer uma pergunta para você aí, participar nos comentários. Qual foi a última vez que você participou na sua igreja de uma cerimônia de Santa Ceia e de lava-pés? E quando você participa, qual é o sentimento que isso traz para você quando você participa dessa cerimônia, dessa ordenança? O que traz para você no seu coração quando você participa do lava-pés primeiro e depois da Santa Ceia? Primeiro, nós vamos falar sobre o lava-pés. Por que os lava-pés? Nós vamos entender. A ordenança do lava-pés da Ceia do Senhor constitui o serviço de comunhão. Portanto, Cristo instituiu essas duas ordenanças para nos assistir ao entrarmos em comunhão com Ele. Ou seja, de uma tradução mais explícita, a Ceia do Senhor é uma cerimônia de comunhão e relacionamento com Ele. Como que isso acontece? Quando você vai lá em João 13, no capítulo 13 do Evangelho de João, você percebe uma coisa que acontece interessante. Jesus reúne os discípulos ali para a celebração da última Páscoa. E ali ele pega uma bacia, faz uma coisa interessante. Pega uma bacia, coloca água e começa a lavar os pés dos discípulos. E ali ele vai demonstrando com algumas didáticas práticas para os discípulos qual era a finalidade dos lava-pés e depois da Santa Ceia. E nós vamos tentar compreender isso em pouco tempo aqui. Vamos lá. A ordenança do lava-pés. Os crentes, eles participam dos lava-pés para a ideia de arrepender-se do orgulho, da rivalidade, da inveja, do espírito de ressentimento e egoísmo, antes que possam experimentar o espírito correto que os conduzirá à comunhão com Cristo em seu mais profundo nível. Foi com essa finalidade que Jesus instituiu a ordenança do lava-pés. Quando você olha lá, você percebe no Evangelho que vários dos discípulos viviam brigando para Jesus, para saber quem deles era o maior no reino ao lado de Jesus. E aí Jesus pega ali de forma didática, começa a lavar os pés dele, de uma forma bem didática, para que eles compreendessem que o maior no reino dos céus é aquele que veio para servir. Então, todas as vezes que você participa da cerimônia do lava-pés, você tem que participar com esse tipo de sentimento. Se sair dessa ideia de ressentimento, de egoísmo, de qualquer coisa, e experimentar apenas a ideia da comunhão e relacionamento com Cristo. Essa é a ideia que Jesus queria passar. E ao lavar os pés dos discípulos, por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Bom, naquela época, a função de lavar os pés era a função do servo mais humilde de uma casa. E Jesus quis mostrar essa ideia para os discípulos, para que eles fossem humildes no seu ministério e que viessem realmente para servir os outros, para demonstrando assim que eles realmente eram grandes no reino dos céus. E nós vamos aprofundando a ideia do significado. Bom, o significado do lava-pés é um memorial de condescendência de Cristo. O que é condescender, Anderson? É quando Jesus se inclina para a realidade humana por amor, quando Jesus fez carne e habitou entre nós. Então essa ideia, quando você participa, esse tem significado de transformar a cerimônia em uma preparação para conduzir os crentes a um estado de ternura e amor. E aí nós vemos o outro significado, que é o símbolo de uma purificação mais ampla. Quando você participa do lava-pés, você está tendo a oportunidade de ser... são consequências, né? Você aceita Jesus,
você se batiza, e aí, dentro da sua trajetória cristã, você vai passar por algumas situações que às vezes fazem você pecar, tentam tirar você do caminho. Então, quando você participa do lava-pés, automaticamente você está tendo a oportunidade de ser purificado novamente. Enquanto andamos na vida cristã, nós experimentamos fracassos. O lava-pés como ordenança nos faz lembrar da necessidade de purificação regular e de que somos totalmente dependentes do sangue de Cristo. E um outro significado do lava-pés é associação do perdão. A atitude perdoadora entre os participantes indica que a purificação simbolizada pela ordenança tornou-se efetiva. Somente quando perdoamos é que podemos experimentar o perdão divino. E aqui é uma coisa que muitas vezes as pessoas se esquecem. Eu geralmente, quando eu participo do lava-pés, eu gosto de lavar o pé de uma pessoa que eu não conheço na igreja. Por quê? Porque ali eu estou tendo a oportunidade de conhecer aquela pessoa e depois eu sempre oro com ela. E ali eu gosto de abraçar aquela pessoa porque é uma oportunidade de perdão e arrependimento. E Mateus 6, na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então a ideia é para você compreender, meu amigo. Se você quer ser perdoado por Deus, você tem que automaticamente perdoar quem te ofendeu. E geralmente isso não é fácil. Vamos avançando um pouco mais. Um outro significado do lava-pés é o companheirismo de Cristo com os crentes. Quando Jesus pegou a bacia e colocou ali no chão para lavar o pé dos discípulos, Pedro automaticamente não queria que Jesus lavasse os pés dele. E aí Jesus falou: se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. E aí Pedro entendeu o que significava aquilo e pediu para que Jesus lavasse os pés dele, e não só o pé. Não haveria purificação nem companheirismo. Aqueles que desejam desfrutar de contínuo companheirismo com Cristo devem participar dessa ordenança. E aqui eu vou colocar uma foto. Eu não tenho muitas fotos da época que eu participei de cerimônia de Santa Ceia e nem lava-pés, mas essa foi uma que marcou muito, que foi o início, quando eu tinha acabado de ser ordenado como ancião jovem na minha igreja. Eu era bem novo nessa época, então foi uma oportunidade, e ali eu participei de uma Santa Ceia. E a Santa Ceia é uma das cerimônias que eu gosto muito na igreja. E aí nós passamos para a ideia agora da celebração da ceia. Por que Anderson, que eu tenho que passar primeiro pelo lava-pés para depois participar da Santa Ceia? Porque no lava-pés eu estou preparando o meu coração, se humilhando para receber e ter comunhão com Cristo. Então, para você participar da Santa Ceia, você precisa antes participar do lava-pés, ok? Você precisa lavar os pés de alguém e ter os seus pés lavados também. E o que é agora a questão do significado da ceia do Senhor? O que é a Santa Ceia? Ela simboliza, dentre muitas coisas, a comemoração da libertação do pecado. O pão pascual comido por Jesus, ele era sem fermento, porque na Bíblia fermento também representa pecado, né? E o fruto da vide era sem álcool. Somente o pão sem fermento poderia simbolizar o corpo de Cristo sem pecado. Da mesma forma, somente o puro suco da uva, fruto não fermentado da vide, poderia simbolizar apropriadamente a imaculada perfeição purificadora do sangue de Cristo. Ou seja, é por isso que quando você participa da Santa Ceia, você tem ali a oportunidade de comer, né, o pão sem fermento e tomar do suco de uva, que simbologicamente ali está representando o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Vamos entender um pouco mais dessa parte da Santa Ceia. Comemoração da libertação do pecado. O pão pascual comido por Jesus, ele era sem fermento, e o fruto da vide era sem álcool. Assim como o festival da Páscoa comemora a libertação de Israel da escravidão egípcia, a ceia do Senhor comemora a libertação da escravidão do pecado. Em João 13, ali, Jesus celebra a última Páscoa e logo depois ele institui a Santa Ceia. Ou seja, a Santa Ceia, ela fica no lugar da Páscoa. Nós não celebramos a Páscoa, nós lembramos, comemoramos, porque ela nos remete ao que aconteceu no passado. Mas em João 13, Jesus institui a Santa Ceia como uma ordenança que ficaria no lugar da Páscoa. E vamos avançar um pouco mais para nós entendermos então. E Anderson, ainda nessa questão da Santa Ceia, qual é o significado? É uma comunhão coletiva com Cristo também. Todos os membros da igreja, eles devem participar dessa sagrada comunhão, pois nela, através do Espírito Santo,
Cristo se encontra com seu povo e os revigora por sua presença. A celebração da Santa Ceia também, como é que eu posso me qualificar, Anderson, para participar do lava-pés da Santa Ceia? Bom, essas duas ordenanças, elas ficam claras biblicamente falando, que elas foram, Jesus administrou essas comunhões apenas para seus professos seguidores, ou seja, são aqueles que aceitam Jesus como seu eterno Salvador e mais lá na frente tomam o voto de batismo. Eles podem participar dessa ordenança da Santa Ceia e do lava-pés. Crianças, normalmente, elas não participam. E a gente viu no estudo sobre o batismo que na igreja adventista, baseado na questão da Bíblia, geralmente nós só batizamos crianças acima dos 10 anos de idade. Se a criança já for batizada, ela também pode participar da Santa Ceia. A Bíblia instrui os crentes que participem desses serviços possuídos da profunda reverência para o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você participa da Santa Ceia, se ainda não teve esse tipo de sentimento no seu coração, de reverência, de adoração, de entender que naquele momento ali Jesus está dando a oportunidade de você novamente renovar os seus votos espirituais. Você talvez passou por alguns problemas sérios, por alguns pecados complicados na sua vida, mas através da cerimônia da Santa Ceia, Jesus está dando a oportunidade para você de novamente estar tendo uma forma de renovação espiritual com Ele, com o seu reino e com os seus propósitos. Eu encerro com esse último slide para nós fecharmos, quando diz assim: os crentes não devem tratar a ordenança meramente como uma cerimônia comemorativa. Ela constitui uma lembrança de quanto o pecado custou a Deus e quanto o homem deve ao Salvador. Também representa um meio de lembrar ao crente o seu dever de oferecer testemunho público da sua fé. Dentre outras coisas, a Santa Ceia deve nos trazer o sentimento de reconsagração, de humildade, de amor fraternal entre os irmãos, santidade, perdão e justificação à sua vida. Você quer ser um homem usado por Deus nessa terra? Que você possa ter a ideia de que o maior no reino de Deus é aquele que serve com amor. Eu gosto de uma história dos discípulos, que é a história de André. André, ele era discípulo de João Batista, mas quando escutou João Batista falar quem era Jesus, e ao conhecer pessoalmente quem era Jesus, André não se conteve, e a primeira pessoa que ele apresentou a Jesus foi o próprio irmão, que foi Pedro. E aí nós conhecemos a história de Pedro. Então, ainda baseado naquilo que nós estamos estudando, não há como você conhecer a Jesus e não querer que outras pessoas conheçam também. E o meu desejo essa noite, para que você que está acompanhando, foi um prazer, meu querido amigo e minha querida amiga, ter a oportunidade de compartilharmos mais um estudo, mais uma crença daquilo que nós acreditamos, baseado na palavra do assim diz o Senhor. Mas o meu desejo profundo esta noite é para que você possa dizer para o Senhor esta noite: Senhor, me ajuda a ser um servo bom e fiel. Me ajuda a ser um homem, uma mulher que realmente sirva com amor e esteja pronto para fazer a tua vontade. Que esse seja o seu desejo esta noite. Vamos orar? Nosso Senhor Deus e eterno Pai, agradecemos muito ao Senhor por esta noite, por este sábado, por mais essa sexta-feira, onde o Senhor nos dá a oportunidade de conhecer tantas pessoas que são importantes para o Senhor. Pessoas que estão sofrendo, que estão com vários tipos de problemas relacionais, financeiros, problemas de saúde. Mas nesta noite, Senhor, mais uma vez entregamos a vida dessas pessoas em Tuas mãos, porque um dia o Senhor se fez carne e habitou entre nós para nos mostrar a importância de sermos servos. E neste momento nós pedimos ao Senhor a Tua bênção sobre a vida dessas pessoas. E nos ajuda a cada dia a sermos mais semelhantes ao Senhor e a pregarmos o Teu Evangelho para que muitas outras pessoas possam Te conhecer. Continua conosco em nome de Jesus. Amém.